Está cansado de comer comida industrializada e não aguenta saber que a desigualdade na produção de alimentos deixa quem é rico mais rico? Assista ao vídeo e entenda como esse movimento pode te ajudar. Consigli delle donne e dei consigli degli indigeni. Questo concetto di sviluppo che cresce e distrugge l'ambiente non è civiltà, non è sviluppo, è una distruzione dell'ambiente. Antes de mais nada, durante a maioria da história da humanidade era necessário a captura e processamento do próprio alimento. Com o advento das revoluções industriais e consequentemente a urbanização em massa, as relações sociais mudaram drasticamente e com isso surgem novas formas de mercadoria capazes de suprir tais necessidades. As linhas de montagens nas indústrias operam em série e consequentemente aumenta a velocidade de produção. Entretanto, a indústria alimentícia se apodera dessa forma de trabalho a fim de agilizar e baratear a produção de alimentos, gerando mais lucros. Essa forma de atuação é conhecida como fast food, que abandona a verdadeira forma de interação com o alimento, e os ingredientes passam a ser peças que somadas formam um produto final capaz de saciar a fome das pessoas. O processo produtivo nessa forma de negócio é lucrativo principalmente pelo uso de alimentos ultraprocessados de baixo custo e grande quantidade calórica, o que por sua vez intensifica os processos de aumento de peso além de inúmeras doenças. Vale lembrar do famoso McDonald's, que é um grande símbolo do capitalismo e do imperialismo norte-americano, conhecido por grande parte da população mundial e um dos motivos da criação do movimento denominado Slow Food. Tudo começa na Praça Navona, em Roma, em que o McDonald's teve a intenção de abrir uma de suas lojas nesse local. Entretanto, tal medida seria danosa à cultura e à tradição italiana naquele local, uma vez que a detenção a novas formas de cultura muitas vezes deve existir, já que para a preservação de um espaço histórico e social das tradições dos povos têm de ser mantidas. A partir de tal acontecimento que de fato é criado um movimento denominado Slow Food, que na tradução livre quer dizer comida lenta. Entretanto, a lentidão ultrapassa apenas o ato de alimentar-se, mas incorpora conceitos em todo o processo de produção e preparo, além, é claro, da valorização de toda a cadeia produtiva. Carlo Petrini foi o fundador do movimento, em 1986, e até os dias atuais tem um grande papel na divulgação e na conscientização da população para com a importância da alimentação mais saudável e para um processo produtivo mais justo. É importante ressaltar que boa parte do conteúdo informacional desse vídeo foi retirado do programa Opinião Nacional, da TV Cultura. É recomendado assistir a entrevista e o link do vídeo está na descrição do vídeo. A princípio, é importante entender que a lógica por detrás da produção mundial de alimentos, que visam a utilização massivamente de agrotóxicos e fertilizantes para produzir a maior quantidade de alimento possível no menor tempo possível. Entretanto, essa lógica é quebrada quando se observa que 35% dos alimentos são jogados fora, ou seja, se utiliza das mais diversas formas para elevar a produção para no final ser jogado no lixo. No Brasil, cada pessoa joga fora 41 kg de comida por ano. Já ao contraponto, 5 milhões de conterrâneos passam fome. Outro fator relevante com relação ao tema se dá principalmente com os impactos gerados pela agropecuária, que não corresponde muitas vezes às medidas necessárias para a produção de alimentos de forma a ser sustentável e a respeitar os povos nativos ou as minorias. O assassinato de Chico Mendes revela que essa disputa de interesses não é uma demanda atual. E de um lado está a floresta, a vida, e o outro o dinheiro e o aumento da produtividade. Logo, diante de toda essa problemática, que esse movimento busca a solução dessa forma produtiva tão desigual que não valoriza os verdadeiros responsáveis pela produção de alimentos no mundo. É por isso que a crítica aos grandes latifúndios deve existir, uma vez que eles não são capazes de garantir os 3 pilares desse movimento. O alimento deve ser bom, limpo e justo. Ser bom, no que diz respeito à sua qualidade, sabor e nutrição. Ser limpo é respeitar o meio ambiente, lembrando da biodiversidade local e, consequentemente, existindo um manejo mais ecológico.
Ser justo é pagar o preço justo a todas as partes que estão envolvidas no preparo do alimento, desde o agricultor até o garçom que vai servir a comida. Pode-se parecer um pouco utópico essas ideias, mas a necessidade de mudança no estilo de produção de alimentos, tendo seus reflexos em toda a sociedade e consequentemente a redução das desigualdades e uma maior qualidade de vida para todos. É importante notar que muitas vezes desculpamos que os péssimos hábitos alimentares que fazemos é principalmente pelo baixo custo dos alimentos ultraprocessados em contrapartida ao preço dos alimentos mais saudáveis e ecológicos. Sua visão é um tanto quanto momentânea, já que, uma visão a longo prazo, os alimentos ultraprocessados trazem grandes prejuízos à saúde do consumidor, contrapondo a alimentação mais saudável que ajuda à manutenção da saúde do indivíduo. Os gastos devem ser maiores na alimentação, para garantir um futuro mais próspero. Paralelo aos custos, é importante o auxílio do governo para os agricultores familiares, pois se os investimentos forem direcionados massivamente apenas para os latifúndios, o Brasil continuará a ser um país atrasado que só vende commodities. Com a intensificação nos incentivos nos minifúndios à produção dos alimentos, garantirá o preço justo para todos. A agricultura familiar é responsável pela produção de 75% dos alimentos. Isso mostra que quem alimenta as mesas das famílias são os pequenos produtores. Se contrapondo a uma visão leiga de muitos que acham justamente o contrário. A solução para muitos dos nossos problemas está visível e pode ser solucionada. É nesse sentido que o incentivo e na geração de crédito aos pequenos produtores, além da redução ou extinção do uso de agrotóxicos e de transgênicos, substituídos para os métodos naturais no manejo das culturas e o uso de variedades de plantas selecionadas por gerações. Ademais, a situação gerada principalmente após a industrialização varguista e consequentemente o êxodo rural provocou sobretudo a migração das famílias que moravam no campo para as cidades e busca de melhores situações, já que a falta de incentivo financeiro e tecnológico para o campo durante muito tempo foi deixado de lado. Então, para que o movimento Slow Food se solidifique e tenha resultados efetivos, é necessário sobretudo a mudança na produção e a ampliação dos incentivos aos pequenos produtores, principalmente na agricultura familiar, possibilita um sistema mais justo, bom e limpo. Entretanto, todos esses problemas não se resolvem do dia para, apesar de possuirmos uma infinidade de tempo. Se quiser ver mais sobre o infinito, assista ao vídeo sobre ele. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal.